Capítulo 81. Final. Com o aumento do poder utilizado nas habilidades, a força resultante tornou-se exponencialmente maior a ponto de quebrar a espada de Jason, mas também foi forte o suficiente para empurrar Mark para fora da arena. Ao ver aquele infeliz acidente, o professor Demi, que era o juiz daquela partida, moveu-se com uma velocidade surpreendente para alguém do estilo mágico e usou um feitiço no pescoço de Jason para conter o ferimento até a chegada de um dos especialistas da academia. Vendo que, apesar de estar no pescoço, a lesão não era tão séria quanto ele pensava, pois o fragmento não penetrou tanto e ainda vedou a maior parte da lesão, o professor Demi ficou aliviado e controlou a situação até o especialista chegar. Com o encerramento de mais um dia de torneio, para Jason poder se recuperar, a população começou a beber e conversar sobre as lutas. Muitos assuntos foram discutidos, mas os principais foram os debates sobre como Mark teria vencido se a arena fosse um pouco maior, se Jason se recuperaria a tempo da final, e se Alexander poderia rivalizar com o poder demonstrado por Jason. Como Alexander pensava que essas especulações não lhe diziam respeito, ele se juntou a Diana e Ocean e foi descansar. Parabéns, Alexander, felicitou Diana. Agora você está a apenas uma vitória de vencer o torneio. Obrigado, disse Alexander, mas derrotar Jason não será fácil. Eu sei, concordou Diana, mas ainda acho que você vai ganhar. Enquanto voltavam, Diana contou a Alexander que suas aulas estavam melhores agora. Ela até passou a conversar com os colegas de classe com mais facilidade. Parece que a vida dela melhorou, pensou Alexander. Ela até está mais confiante e parou de se enrolar por causa da timidez. Bom para ela. Na manhã seguinte a cidade amanheceu fervilhando. Apostas de todos os tipos foram abertas por toda a cidade gêmea, especulando quem seria o vencedor e como seria sua vitória. Curioso sobre as apostas da luta, Alexander deu uma olhada rápida e descobriu que as apostas e probabilidades estavam a favor de Jason em um mínimo de 70-30. A informação de que não utilizarei feitiços ofensivos deve ter chegado às casas de apostas. Ao analisar as probabilidades com interesse, Alexander não percebeu que Diana estava apostando até que ela já tivesse feito a maior parte da transação. Ele não conseguiu ver quanto dinheiro ela havia apostado, mas, a julgar pelo sorriso do balconista, a quantia era substancial e estava no azarão, ou seja, nele. Sem saber exatamente o que dizer sobre isso, Alexander decidiu não dizer nada e deixar as coisas seguirem o seu curso. Quando chegou a hora da disputa pelo terceiro lugar, que aconteceria antes da final, Stella ainda não havia chegado à arena. Mas depois de alguns minutos de espera, quando estava prestes a ser desclassificada por W, ela chegou à arena acompanhada por Jason. Quando Mark e Stella entraram na arena, a maior parte do público começou a especular quanto tempo Stella poderia durar. Mas para surpresa dessas pessoas, o confronto entre eles acabou sendo desfavorável para Mark, pois embora sua defesa fosse excelente contra ataques diretos, ela não conseguia protegê-lo muito bem da variação de temperatura, e Stella era uma das pessoas que sabiam disso. Como Stella parecia ter parado de usar seu modo de luta de vitória a todo custo, a luta dele se resumiu ao que poderia ser descrito como um cavaleiro solitário navegando através de um mar de chamas e explosões. O objetivo de Mark era alcançar e encurralar Stella, e o objetivo de Stella era assar a Mark em sua armadura antes que ele a alcançasse. Houve algumas disputas de ataque e defesa entre eles, mas como os feitiços de Stella não causaram muitos danos a Mark, que se esquivou e defendeu muito bem, a luta se resumiu a qual deles iria chegar primeiro ao seu objetivo. Perto do final da luta deles, Stella não tinha mais para onde correr e finalmente foi encurralada. Mas pouco antes de alcançar a vitória, Mark caiu de joelhos no chão a poucos passos dela devido à exaustão e ao calor. Surpresa por ter vencido, Stella enxugou a sua testa, que escorria em profusão, e se voltou para Lucas em busca de seu veredicto. Mas ao olhar para o chão sob Mark e para a arena, Stella mordeu o lábio até sangrar de frustração. Eu abdico dessa luta, disse Stella frustrada. Mark ganhou essa partida. Assentindo levemente como se estivesse feliz com o resultado, Lucas finalmente se pronunciou e a luta acabou. A competidora Stella abdicou da luta. Uma boa parte do público ficou indignada com aquele resultado, principalmente porque havia apostas envolvidas.
Mas aqueles que realmente entenderam o que aconteceu elogiaram Mark e Stella por suas ações. A verdade é que Mark conseguiu encurralar Stella alguns segundos antes de cair, mas preferiu aguentar o calor e tentar diminuir ainda mais o espaço para fazê-la ceder ao invés de avançar e acertá-la com o seu escudo fervente, o que possivelmente causaria grandes danos a ela e à aparência dela. Enquanto Mark recebia os primeiros socorros, as pessoas que entenderam o fim da luta começaram a explicar para quem não a entendeu. E ao ser retirado da arena, Mark foi aplaudido por todo o público por seu espírito e cavalheirismo. A torcida só voltou a se acalmar quando a final foi anunciada. E tendo a deixa deles, Alexander e Jason foram para a arena fazendo a multidão aplaudir. Ouvi dizer que você não vai usar feitiços ofensivos, comentou Jason ao ficar cara a cara com Alexander. É verdade? Sim, confirmou Alexander. Mas não estou desprezando você ou qualquer outro concorrente. Isso é simplesmente algo que me impus a fazer neste torneio para continuar melhorando. Treinei muito para aprender mais feitiços e melhorar meu controle de mana para enfrentar você novamente, disse Jason. Existe alguma maneira de você reconsiderar sua decisão para que possamos ir com tudo o que temos? Infelizmente não, respondeu Alexander. Assumi o compromisso de não usá-los e muita gente apostou nessa luta contando com isso. Sendo assim, eu não tenho motivos para ir com tudo também, disse Jason, bastante desanimado. Porque mesmo que eu vença, não vou sentir que essa luta valeu a pena, já que você não vai dar tudo de si. Então por que não lutamos sem feitiços ofensivos? Sugeriu Alexander após analisar a situação. Mesmo que você seja melhor do que eu no uso de nossas respectivas armas, eu garanto que também tenho minhas próprias vantagens. Então vamos fazer assim, aceitou Jason, recuperando um pouco de ânimo. Ao ouvir a conversa, que nenhum deles fez questão de esconder, a maior parte do público, principalmente aqueles que haviam apostado em Jason, começou a xingar, vaiar e coisas do gênero. Mas não estando vinculado às próprias palavras como Alexander, Jason não se importou muito com o público e desembainhou calmamente a sua nova espada. Ao ver a nova espada de Jason, Alexander sorriu amargamente. Só de olhar ele percebeu que essa espada era muito mais forte e pesada que a antiga, o que era uma combinação horrível para a lança, que priorizava movimentos rápidos ao invés de embates frontais de força. Com Alexander e Jason prontos, a juíza iniciou a luta e eles começaram a trocar golpes anormais com as suas armas. Mas com uma troca tão frontal e pesada, Jason conseguiu invadir facilmente o espaço que deveria ser a vantagem de alcance da lança, obrigando Alexander a ficar recuado. O público ficou bem surpreso com o baixo nível de energia e poder utilizada por eles nos golpes. Mas ao ver que estava sendo empurrado, Alexander começou a liberar mais energia e seus golpes ficaram mais rápidos e fortes. Ao sentir aquela iniciativa, Jason respondeu na mesma moeda e também usou a sua energia para recuperar sua vantagem e voltar a invadir Alexander. Com eles trocando mais de 100 golpes por minuto, ficou claro que Jason tinha mais maestria com a sua respectiva arma do que Alexander. E no meio de uma troca mais intensa, Jason conseguiu aumentar ainda mais a sua velocidade de ataque, invadindo o espaço da lança de Alexander e desferindo um ataque. Reagindo rapidamente, Alexander desviou da maior parte do golpe e a sua barreira de mana o protegeu do resto do dano que ele iria sofrer. Mas aquela troca mostrou-lhe que ele poderia facilmente perder se fosse descuidado. Sentindo ali que o perigo de perder era real, Alexander usou todos seus atributos ao máximo para se colocar acima de Jason em uma velocidade de ataque e movimento para compensar a diferença de maestria deles com as suas armas. Ao assistirem à luta que começou devagar se transformar em uma tempestade de golpes rápidos e pesados, a multidão começou a torcer, gritar e vibrar mais e mais a cada segundo que passava. Sentindo que essa luta estava aos poucos corrigindo as suas falhas e o tornando bem mais habilidoso, Alexander decidiu apostar tudo. Ou ele iria melhorar sua maestria naquela luta, ou perderia a luta tentando. Você não acha que já está na hora de nós nos soltarmos e irmos com tudo nessa luta? Perguntou Alexander ao empurrar Jason para trás. Você consegue ler meus pensamentos? Brincou Jason. Porque eu estava pensando exatamente isso. O público,
que novamente ouviu toda a conversa deles, duvidou se tinha ouvido corretamente. Mas assim que os dois usaram todos os tipos de aprimoramento que possuíam, apenas os traços de seus golpes, os sons de metal se chocando e respingos de sangue permaneceram visíveis aos olhos destreinados. Infelizmente para Alexander, a maior parte do sangue era dele. A intensidade e a velocidade que a luta tomou tornaram suas falhas ainda mais claras e óbvias. A cada erro ou abertura de Alexander, Jason o acertava. Em um grave descuido dele, Jason até conseguiu cortar o seu abdômen bem próximo de onde estava localizado um de seus núcleos, tornando a sua situação cada vez mais perigosa. Alexander tinha uma quantidade considerável de energia e HP para pagar por seus erros enquanto continuava a melhorar, mas o seu HP, que não era infinito, continuava diminuindo a cada ataque segundo que se passava. À medida que Alexander se acostumava com aquele nível de luta, os cortes que recebia tornavam-se cada vez mais superficiais. E após perder mais da metade de seu HP, ele finalmente conseguiu expulsar Jason da área que deveria ser controlada por sua lança. Jason tentou inúmeras vezes retomar o controle da situação, mas foi sempre contido e forçado a recuar por Alexander, que aos poucos começou a exercer cada vez mais sua vantagem de alcance. Maestria com lanças, avançado, subiu de nível para maestria com lanças, auge. Assim que a sua maestria com lanças subiu de nível, Alexander não hesitou e usou o seu único cartão de aumento de proficiência, que ele vinha guardando há muito tempo, para aumentá-la ainda mais. Maestria com lanças, auge, subiu de nível para maestria com lanças, max. Sentindo aquele novo nível de maestria e poder fluindo por seu corpo e mente, Alexander atacou Jason com um golpe extremamente pesado, desarmando-o. Eu perdi, suspirou Jason, depreciativamente, com a lança em seu pescoço. Missão concluída.